agradecer a Deus, agradecer ao irmão Fabrício, que foi canal de bênção para que eu estivesse aqui nesta noite, agradecer ao pastor José Felipe, na pessoa do pastor Gerson, pela confiança em poder ministrar a palavra de Deus. Confesso que estou alegre, e depois de ouvir o Pedrinho dar uma saudação aqui, a gente fica meio trêmulo. O menino está cuspindo fogo lá no Nova Terra. Aleluia. Os irmãos que encontraram podem dizer amém? Diz assim, Esdras capítulo 3, versículo 2: E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre duas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e o das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Queridos, o livro de Esdras, ele é um livro pós-exílico, ou seja, é um livro escrito depois que o povo de Judá sai do cativeiro babilônico. Fato é que este cativeiro é consequência da desobediência do povo de Judá. Quando nós vamos em 1 Crônicas capítulo 36, versículo 21, diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Este versículo está falando, se nós olharmos e analisarmos o contexto, que o povo foi levado para este cativeiro, porque deixaram de observar este preceito da lei. O sábado que se refere aqui no versículo de número 21, não é o sábado dia como nós conhecemos, mas os anos sabáticos. O que é isso? Levíticos capítulo 25, do versículo 1 ao 7, Deus vai dar instruções a Moisés, Deus vai dar a lei a Moisés, e nessa lei dos anos sabáticos, o povo trabalhava por 6 anos na terra, e no 7º ano o povo e a terra descansava, e o povo passa a desobedecer este preceito da lei, e como se isso não fosse suficiente, o povo também começa a cair em constante idolatria. Constantemente o povo idolatra, constantemente o povo cai na idolatria, começa a adorar a outros deuses, e tudo isto vai cooperar para que Deus execute o seu juízo sobre o povo de Judá, e então ele vai permitir que os babilônicos levem o povo de Judá cativo para a Babilônia. Interessante é que o povo é levado para a Babilônia em 3 levas, e já os irmãos entenderão porque isso é interessante. Na primeira leva eles levam a nobreza de Judá, e entre eles vai o profeta Daniel. Na segunda leva eles levam 11.000 exilados de Judá, e entre eles o profeta Ezequiel. Na terceira leva eles levam o restante de Judá, porém fica o profeta Jeremias, e os mais pobres ficam na terra de Judá. Porém passa-se o tempo, e Deus vai levantar um homem chamado Ciro. Ciro vai conquistar a Babilônia, e dá-se início ao Império Persa, o segundo grande império da visão do profeta Daniel. E para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse a vontade do Senhor, o capítulo de número 1 de Esdras vai dizer que Deus tratou no coração de Ciro, para que permitisse o povo de Judá voltar para a sua terra e reconstruir o templo. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque havia uma promessa que depois de 70 anos o povo começaria a voltar para a terra. Mas confesso eu que se eu estivesse lá, provavelmente eu iria desacreditar dessa promessa, porque a Babilônia estava mantendo as portas fechadas. Mas Deus vai levantar um Ciro. O que eu quero dizer nessa noite é que, por mais impossível que pareça, Deus sempre levanta um Ciro para nos ajudar a chegar até onde Ele nos prometeu.
Quem tem promessa de Deus não fica retido na Babilônia. Quem tem promessa de Deus tem que chegar no propósito. Ainda que a Babilônia feche as portas, Deus sempre levantará um Ciro. Então Deus ele vai trabalhar no coração de Ciro, e Ciro vai permitir o povo voltar. Lembra que o povo vai para o cativeiro em 3 levas. Agora o povo também volta para Jerusalém em 3 levas. Primeiro, nas 3 primeiras levas eles vão por causa da desobediência, mas agora por causa da obediência, em 3 levas o povo volta. Perceba que para cada queda do povo de Judá, havia uma restituição preparada. Para a primeira leva havia uma primeira volta, para a segunda leva havia uma segunda volta, para a terceira leva havia uma terceira volta, mas para cada queda Deus já tinha uma restituição preparada. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Pedro por 3 vezes negando a Cristo. 3 vezes Pedro diz: não conheço, não conheço, não conheço. Mas 3 vezes depois Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Porque para cada queda de Pedro, Cristo já tinha uma restituição preparada. Quando nós olhamos na história da humanidade, a Bíblia diz que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, a humanidade caiu, a queda da humanidade. Mas lá no princípio, Deus já havia um plano de restituição preparado. Deus já tinha um plano de restituição preparado. Jesus Cristo, por um homem o pecado entrou, por um homem o pecado foi vencido, por Adão o pecado entrou no mundo, por Jesus Cristo, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Para cada queda, uma restituição já estava preparada. É por isso que onde abundou pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que igreja é lugar de ex-traficante, ex-cachaceiro, ex-maconheiro, ex-macumbeiro. Igreja é lugar de ex. Aí a gente olha e fala assim: fez errado a vida inteira, quer dar uma de crente agora? Não, não quer dar uma de crente não. É porque a graça alcançou a vida dele, a graça transformou. Charles Spurgeon tem uma frase que diz que a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Ou seja, o efeito da graça vem nos transformar. Tem gente que pensa que porque é graça eu posso andar de qualquer jeito que eu vou ser salvo. Não, a graça ela transforma. E o texto vai continuar. O povo volta em 3 levas. Em 3 levas o povo vai. E agora em 3 levas o povo está voltando. A primeira volta, eles voltam com Zorobabel. Está no capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras. Na segunda volta, eles voltam com Esdras. Esdras volta resgatando o ensino da palavra de Deus. Na terceira volta, eles voltam com Neemias. Está relatado no livro de Neemias. Eles voltam com Neemias reestruturando, reedificando, reconstruindo o muro, melhor dizendo, o muro de Jerusalém. Mas é somente sobre a primeira volta que eu quero falar com os irmãos. A volta com Zorobabel. Zorobabel volta com o povo e Zorobabel volta reconstruindo o templo que havia sido destruído pelos babilônicos. Na terceira leva, a Babilônia, Nabucodonosor, vai destruir o templo de Jerusalém. Mas agora Zorobabel vai voltar e Zorobabel volta reedificando o templo que foi destruído. No capítulo 1 de Esdras, Deus trata com Ciro, para Ciro permitir o povo voltar. No capítulo de número 2, nós temos uma lista de quem volta com Zorobabel. Já no capítulo de número 3, o texto vai falar sobre Zorobabel reedificando o templo. Interessante é que Zorobabel, a volta dele é marcada pela reconstrução do templo. Ciro permite Zorobabel voltar para reconstruir o templo. Mas o texto vai nos dizer, no versículo de número 6 do capítulo 3, que nós lemos, diz assim: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo.
Então perceba, Zorobabel volta para reconstruir o templo, mas a primeira coisa que Zorobabel faz não é reconstruir o templo, é levantar altar. A primeira atitude de Zorobabel é levantar altar, porque antes do templo tinha que ter o culto, porque o culto não começa no templo, o culto começa antes do templo. Antes do templo estar de pé, já tinha altar de pé. Antes do templo estar de pé, o altar já fumegava. Antes do templo estar de pé, a brasa já ardia. Antes do templo estar de pé, o altar já estava pegando fogo. Antes do templo estar de pé, já tinha adoração, já tinha holocausto, o culto já subia. Culto não começa no templo, culto começa antes do templo. Zorobabel vai levantar altar. Pregador, esse negócio de culto começar antes do templo, esse negócio aí está no Velho Testamento, te provo no Novo. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Pedro e João indo para o templo orar. No caminho do templo, eles encontram um paralítico assentado a uma porta chamada Formosa. Todos os dias esse paralítico era colocado ali para ganhar esmolas, para receber esmolas. Quando Pedro e João passam indo para o templo, eles olham para o paralítico. Pedro olha para o paralítico e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Estão indo para o templo orar, mas no caminho do templo já tem milagre, no caminho do templo já tem oração, no caminho do templo já estão cheios, no caminho do templo o fogo já está pegando, no caminho do templo eles já adoram. Porque culto não começa no templo, o culto começa antes do templo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamps, ele escreve em seu comentário que esta expressão enchei-vos no grego significa encher constantemente. Enchei-vos constantemente, ou seja, não era somente no templo, era todos os dias. Não era somente na igreja, é todos os dias. Enchei-vos não se limita em 4 paredes, não, é no dia a dia. Culto não começa com a porta do templo aberta, culto começa com a porta do quarto fechada. Mas o texto continua, eu preciso correr aqui. E o texto vai nos dizer que o cenário que Zorobabel vai levantar o templo, o cenário que Zorobabel vai levantar altar, é um cenário de destruição. A Babilônia destruiu, o templo está em ruínas, mas Zorobabel está levantando altar. Porque enquanto tem Babilônia para querer acabar com o lugar do culto, sempre tem um Zorobabel para colocar altar de pé. Enquanto tem Babilônia querendo destruir o templo, querendo acabar com a adoração, sempre tem um Zorobabel para adorar. Deixa eu trazer para os nossos dias. Enquanto lá fora nós temos nas escolas ideologia de gênero, enquanto lá fora nós temos que aceitar tudo, enquanto existe alguns pregadores pregando um falso evangelho, dizendo que se te faz feliz não é pecado, mas quem é adorador e tem essência de Zorobabel, não se limita no meio da destruição, não se limita no meio da destruição moral, não se limita no meio da panelinha de amigos, mas quem é Zorobabel, não importa o local, não importa a situação, mas quem é Zorobabel, coloca altar de pé. A destruição vem mostrar quem é Zorobabel, porque Zorobabel ele não olha para o templo que está destruído, Zorobabel não olha para a situação, Zorobabel não olha para o cenário, Zorobabel não olha para a circunstância, Zorobabel só pensa em uma coisa: levantar altar, levantar altar, levantar altar. Se tem Zorobabel aqui para levantar altar, dá um sinal aí. Se tem Zorobabel para levantar altar, adore ao nome do Senhor. Se tem Zorobabel que trouxe culto de casa, começa a adorar a Deus.
A prova vem mostrar quem é Zorobabel. A situação, as circunstâncias do dia a dia vem mostrar quem é Zorobabel. Quando nós estamos na escola e aquela roda, aquela panelinha, essas panelinhas vêm mostrar quem é Zorobabel, que não vai se deixar influenciar, mas que vai levantar altar. Vem mostrar quem é Zorobabel, que não se permite ser levado por falácias, que não se permite ser levado por conversas, mas que na destruição está levantando altar. A prova vem mostrar quem é Zorobabel, que vem para adorar e também vem para murmurar. A prova vem mostrar quem é Zorobabel, a luta vem mostrar quem é Zorobabel, porque Zorobabel, na hora da dificuldade, no cenário destruído, Zorobabel está buscando, Zorobabel está adorando. A dificuldade não vem para destruir, a dificuldade vem mostrar quem é Zorobabel. Porque Zorobabel, permita-me dizer uma coisa, Zorobabel não é aquele que fica fazendo dancinha no TikTok, não. Zorobabel não é aquele que sai do culto, chega em casa, posta stories com música do mundo, não. Zorobabel não é quem se mistura com o mundo, não, não, não. Zorobabel levanta altar no meio da dificuldade. Zorobabel levanta altar no meio da destruição. Zorobabel levanta altar no meio de uma sociedade depravada, mas Zorobabel está adorando, Zorobabel está levantando altar, Zorobabel está cultuando. Zorobabel não se contamina com o vinho deste mundo, mas se enche do Espírito Santo. A Babilônia quer acabar com o lugar do culto, mas onde tem Zorobabel, o culto tem que continuar. Onde tem Zorobabel, o culto permanece. Onde tem Zorobabel, a destruição não influencia. Onde tem Zorobabel, a roda de amigos não influencia. A roda de amigos no serviço não influencia. Onde tem Zorobabel, tem altar de pé. E eu encerro. As horas já se vão. Eu encerro dizendo: Zorobabel, ele chega naquele lugar, ele olha para aquela situação. Quem sabe alguém olha para Zorobabel e diz: Zorobabel, aqui não dá para levantar templo, não. Aqui não dá para levantar altar, não. Não, Zorobabel, aqui o lugar é diferente. Aqui é um lugar onde já foi destruído. Mas nós servimos a um Deus que quando tudo está destruído, quando o nosso coração está destruído, quando alguém olha para nós e diz: não tem jeito, esse lugar aqui não presta, Ele olha e diz: não, ainda dá para levantar altar. Ainda dá para levantar altar. Às vezes a gente olha, porque quem não é Zorobabel é assim. Olha para a situação, olha para o culto e diz: está frio demais. Olha para o culto e diz: não, está fraco demais. Mas quem é Zorobabel, não importa como esteja o culto, mas quem é Zorobabel, adora. Quem é Zorobabel, levanta a mão. Quem é Zorobabel, glorifica. Quem é Zorobabel, rasga o coração diante do Senhor. E eu vim pregar para Zorobabel nessa noite, que não vai se conformar com a Babilônia querendo destruir, mas vai levantar altar. E eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus.